Sejam muito bem-vindos ao programa Arquitetura, Meu Espaço, Minha Vida. Hoje a nossa temática é como a cultura impacta a vida das pessoas. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design da Uninter e estou aqui para discutir esse tema com você e com a nossa convidada, Lúcia Malucelli. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Ela é jornalista e produtora, diretora do Solar do Rosário, um espaço particular de arte e cultura. Ela também já recebeu diversos prêmios, implantou vários projetos culturais, entre eles Artes e Patrimônio, Ônibus da Cultura, o Solar do Rosário Virtual, Minha Cara, Curitiba, o Festival de Cinema da Embaixada da Nova Zelândia e tantos outros projetos, e tem muita coisa aí para falar com a gente. Vamos conversar sobre a importância da cultura nas nossas vidas, principalmente nesse momento sensível aí que estamos passando. Livros, filmes, exposições virtuais, concertos online, foram aí grandes companheiros, estão sendo grandes parceiros nesse momento. E eu falo uma coisa, cultura com C maiúsculo. Olha só, vou passar alguns dados para vocês. Vocês sabiam que em 2020, entre as 10 lives, que são esses shows online, que você aí provavelmente já assistiu na sua casa, foi entre 10, 8 são brasileiras e somaram aí aproximadamente 20 milhões de visualizações na plataforma da internet. Você sabia também que diversas orquestras brasileiras e internacionais disponibilizaram apresentações online gratuitamente? Livros, pesquisas realizadas pela Nielsen Booking, coordenadas aí pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pela Câmara Brasileira do Livro em 2020, apresentou dados que várias livrarias exclusivamente virtuais aumentaram o crescimento em 84% do faturamento das editoras. E ainda, na área do cinema, várias sessões também foram realizadas de cinemas virtuais, inclusive com debates, com participações aí de diretores de filmes nacionais e internacionais. Então, vejam, a questão da cultura que a gente vai conversar aqui tem grandes ganhos, e eu vou dizer para você, na nossa alma e na nossa saúde. Mas, para começar o nosso assunto, vamos falar o que é cultura. Lúcia, o que é cultura? Vamos começar por aí? A cultura, na verdade, é tudo que a gente vive. É a nossa história, é o que a gente faz no dia a dia, é o que a gente tem de conhecimento. Então, a cultura realmente varia de pessoa para pessoa. As pessoas acham que a cultura é algo inatingível, quando dizem a pessoa é culta, parece que a pessoa sabe mais. Não. A cultura é o que nos constrói, é o que cria a nossa história, é o que galga as nossas vidas, nossa experiência de vida. Então a gente reflete tudo que a gente aprende e vive na vida. Isso é cultura. A cultura é a história a história do mundo, mas é a história das nossas famílias também. Patrimônio histórico é o que a gente vive, é o que é construído perto da gente. É música. A música, ela pode ser música popular, pode ser música erudita, que é o que muitas vezes as pessoas confundem dizendo que só a música erudita é culta. Não, a cultura é tudo o que a gente tem de conhecimento. É tudo que nos constrói, porque a nossa vida ela é composta por construções que referem-se aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, aos nossos referenciais. E isso advém, vai formando a nossa cultura.
né? E aí, Exatamente. essas nossas referências advêm da música, do cinema, dos livros que nós lemos, da nossa educação também, claro, né? E o que que nesse ano, nesses 18 meses, 15 meses, você que trabalha especificamente nessa área da cultura, quais são os projetos que você vem desenvolvendo? Olha, na verdade, eu sou proprietária do Solar do Rosário, junto com a minha mãe, Regina Casilo. Ela fundou o Solar do Rosário em 92, que é um espaço particular de arte e cultura aqui em Curitiba. E assim, só explicar rapidamente a nossa história, porque a gente tem galeria de arte, cursos culturais em diversas áreas, Uhum. eventos, apresentação musical, lançamento de livro, enfim, é uma infinidade de eventos culturais. Que é uma E com integração de tudo, né? isso, porque a cultura ela é muito ampla e com certeza todas as áreas se conversam, né? Então, nessa época de pandemia, a gente também teve que se reinventar, como todo mundo. E a gente teve uma mudança maior ainda, a gente teve uma mudança física de espaço, mas os cursos foram implementados online, as exposições viraram online, as conversas com artistas viraram online, porque o povo brasileiro é um povo que está muito acostumado ao contato físico, né? A gente gosta de socializar. E, de repente, essa frieza da internet, eu acho que fez muita falta para todo mundo. Então, pelo menos o online permitiu troca, a pessoa se enxergar, mesmo que através das telas, né? Pudesse se enxergar. Então, a gente transferindo os nossos cursos, por exemplo, para o online, a gente não tinha curso online, eram todos cursos presenciais. A gente, inclusive, trouxe alunos de todos os estados do Brasil. Por quê? Porque são temas que interessavam a todos, né? História da arte, música clássica, os ateliês de pintura, desenho, tudo isso virou online. E daí as pessoas nos grupos online também encontraram outras pessoas com o mesmo interesse online permitiu. Porque muitas vezes, quando você está na tua casa, na tua cidade, você tem um assunto que te interessa e não necessariamente quem está no teu entorno tem interesse sobre isso. E daí, com os nossos cursos online, nós criamos grupos de WhatsApp de cada turma, as conversas, as dicas de livro, as dicas de filme, o compartilhamento de fotos de viagens quando era possível. Então, as pessoas encontraram outras pessoas que talvez nunca encontrassem com o mesmo interesse. Então, assim, essa transformação para o online nos mostrou, se criaram amizades mesmo através do online. E as exposições de arte, venda online, a pessoa viu no site, a gente manda entregar, a pessoa nunca viu o quadro presencialmente na sua vida, mas tem o histórico do artista, tem o currículo do artista, né, tem a confiabilidade da galeria de 30 anos no mercado, então a venda online de quadro aumentou muito, não no nosso métier, mas os leilões de arte explodiram no último ano, leilões de arte online, exposições dos museus, a quantidade, já existia muita exposição online disponível na internet, mas as pessoas não tinham o hábito. E com a pandemia, as pessoas descobriram que era possível visitar museus online. Isso foi maravilhoso. As pessoas se interessaram por visitar museus de uma forma virtual, que é o possível no momento. As lives, como você mencionou, de música, colocando o nosso exemplo aqui local, né? A Camerata Antiqua de Curitiba fez produções belíssimas. O Balé Teatro Guaíra fez um vídeo maravilhoso do balé, que está até concorrendo ao prêmio internacional. Então, com essa reinvenção, eu acho que a criatividade dos artistas foi colocada mais ainda à prova do que já era, né? Nós temos ali no nosso espaço, o Solar do Rosário mudou para um prédio, no térreo tem um auditório, o Auditório Regina Casilo,
que foi inaugurado um ano antes da pandemia chegar. Então, nós abrimos para alguns artistas poderem ensaiar. Teve um dia nós estávamos com um pianista e nós chegamos em 5, 6 pessoas, o auditório tem 300 e obviamente ele só não era público. Nós chegamos ali só para, nós tínhamos uma outra reunião, fomos lá, ele ficou emocionado porque ele falou: artista precisa do público. E tinham 5 pessoas ouvindo ele ensaiar, mas aquilo nos tocou, porque o artista precisa do público. Né? Se vocês quiserem colocar aí 2 trechinhos de vídeo na nossa conversa, a gente tem um trecho bem curtinho do pianista Pablo Rossi ensaiando no piano do auditório, e depois as Ladies Ensemble, que é uma orquestra só de mulheres. E essa é uma orquestra só de mulheres. A Orquestra Ensemble é uma orquestra profissional, foi a primeira orquestra profissional só de mulheres do Brasil, é daqui de Curitiba. Ela foi fundada e hoje é dirigida pela Fabiola Bar Akel, que toca viola e violino, e elas, hoje em dia, o Auditório Regina Casilo é a casa das Ladies Ensemble. Então, elas ensaiam, se apresentam lá, e se vocês perceberam ali na hora do piano, as cadeiras vazias. É um sentimento muito estranho ver um auditório com um artista no palco e tudo vazio. Então, a gente está vivendo isso. Essa era a minha próxima pergunta, quando você falou sobre o artista. Você que convive com artistas, como que eles estão convivendo com tudo isso, com esse distanciamento do público, né? Você comentou, né? Fez um relato, e como que você enxerga os próximos passos nos próximos tempos, com relação a essa proximidade do artista e dessa vivência cultural, já que estamos falando em cultura? Olha, o artista visual, que é o artista plástico, né, que é o pintor, o escultor, o desenhista, o gravador, enfim, ele já vive muito isolado. Então, eu imagino que para ele não tenha mudado muita coisa. Mas nós temos um artista plástico, por exemplo, Leão Bosco, que inclusive morava no litoral, agora voltou para Curitiba, e ele mesmo nos relatou que ele está mais isolado do que ele já era. Ele falou: eu preciso ver gente, eu quero ver gente. Então ele vai começar a ministrar um curso de pintura no Solar do Rosário, porque alguns cursos já estão retornando no híbrido, né? Enfim. Então, para o artista visual, eu não imagino que tenha tido muita mudança. Mas para o músico, sim. Porque o músico precisa do público. Está acostumado com a cheia, o aplauso, a reação da plateia, muda a interação do músico com o instrumento, com a música, e mesmo a música popular. Imagine os shows, os grandes shows, é muita mudança. Esse retorno que nós estamos aos poucos, híbrido, com público limitado, é muito importante. O público precisa retomar isso, precisa ter essa coragem de voltar mesmo a frequentar os teatros, os cinemas, claro que com cuidado, claro que com distanciamento, mas tanto o artista precisa do público, como nós precisamos de música, de cinema, de leituras dramáticas, de debates. O ser humano precisa dessa troca cultural. Então, assim, eu sinto que o retorno já está acontecendo, devagar, aos poucos, como tem que ser, com todo cuidado, mas ele tem que voltar. Você sabe fazer um relato pessoal? Você sabe que muitas vezes, né, eu falei no início do programa a questão da cultura que alimenta a alma
e é uma questão de saúde. E é uma questão de saúde mesmo, porque faz bem para o cérebro, né? Então, não é só uma questão de bem-estar no sentido do bem-estar do lazer, mas é uma questão de saúde. A questão da dopamina, a questão de outros, de hormônios. E fazer um relato pessoal, muitas vezes nesse período de pandemia, né, de chegar em casa e precisar ouvir uma música, precisar ler um livro, precisar. Então, a questão da cultura, ela é sim uma necessidade. Então, isso, claro, é um relato pessoal, mas eu ouvi também de muitas pessoas falarem isso, né? E vejam, né, que nesse momento e nos próximos momentos também, né, o valor à cultura, quanto mais nós visualizarmos e potencializarmos essa questão da cultura, né, dela não ficar em segundo plano, né, no nosso dia a dia, né, então verificar o quanto isso é necessário, né, elencar o quanto isso é necessário, seja físico, seja virtual, seja online, enfim, né? E discutir. Então, você comentou uma coisa muito bacana que eu até anotei aqui, né? Fui anotando a questão da socialização. Então, quais são os pontos positivos de tudo isso? A socialização é um deles. A inclusão é outro ponto positivo, né? O quanto esse momento foi possível incluir, né, a arte, incluir esses eventos, incluir, claro, teve os pontos negativos, mas vamos visualizar os pontos positivos de tudo isso também, né? E começar a voltar, pegar esses pontos positivos quando a gente puder retornar, né, à realidade de novo, né? E não esquecer da cultura quando tudo isso passar. Porque a gente É. percebeu o quanto a cultura preenche. É aquilo o que você acabou de comentar, é chegar e ler um livro. O filme, a gente sabe, os Até streamings, filme. aí a gente hoje em dia tem acesso a um catálogo enorme de seriados e filmes. E o que, não sei se é porque é do meu interesse, mas o que eu vejo de lançamento de filmes históricos, seriados Uhum. históricos, É, né? Eu vejo é, até as crianças pequenas acham bonito ver aqueles seriados históricos. Então, é uma coisa que chama, que brilha os olhos. E isso é muito importante. A gente tem um curso sobre a Rússia que é muito procurado. Então, assim, existe todo esse interesse, né, na história da humanidade, o que aconteceu, como é que as coisas aconteceram. E agora que nós não podemos viajar para ver tudo pessoalmente, vamos estudar um pouquinho para depois viajar até conhecendo mais, né? é, Pode ser com é, curso, pode ser com livro, pode ser com filme, fazer a visita virtual ao museu antes de ir lá. não, isso que você falou agora, a questão das viagens, às vezes a gente ficava pensando, né, que já não dava tempo de fazer isso antes de uma viagem, ou dava mais valor ao que está longe do que está perto. E às vezes, né, a gente repensar tudo isso, né, e valorizar muitas vezes o que está perto também, né, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país também, né, e ter mais tempo para pesquisar, para estudar, né, antes de viajar, né? Isso, E aí tem uma outra questão também, cultura é gastronomia, né? Incluir com certeza. outros itens culturais dentro do nosso rol de pesquisa, do nosso rol de estudos, né? Porque aí a gente falou em filmes, falamos livros, falamos em música, falamos em arte, tem fotografia também, né? Tem Fotografia, gastronomia. claro. Sabe que nós, claro, falando da nossa experiência, nós fizemos um curso sobre a história das bebidas, né? Olha, A gente fez um curso sobre patrimônio alimentar dentro do patrimônio histórico. Então, toda a história do café, a história da pimenta, a história das bebidas, a gente falou do vinho, do saquê, enfim,
Isso tudo também tem, né? Uhum. Da onde vem isso? Vamos aproveitar isso. Vamos conhecer um pouquinho mais, né? E o que você falou das viagens e conhecer nosso país. Um pouquinho antes da pandemia, nós fazemos viagens de conhecimento, que são viagens culturais, sempre com algum professor acompanhando. Uhum. Um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos uma viagem para ver o Espaço Cultural Brenan. Muita gente não conhece, ele foi um grande escultor e tem um museu maravilhoso em Recife. Então, assim, você pode ir para o Nordeste para as praias. Ai, claro, que saudades, né, de poder fazer uma viagem dessa. Mas tem muita coisa. Você vai para Manaus. Gente, o que é o Teatro de Manaus? Existe o Festival de Ópera no Teatro de Manaus, aquela construção extraordinária. Você vai para o Rio de Janeiro, tão turístico, mas foi a capital do Império. As construções que você tem lá, a arquitetura, que é a tua área, Gi, a arquitetura lá é uma coisa fenomenal. Mesmo Brasília, é a nossa capital federal. Vamos ver a arquitetura de Niemeyer, vamos ver o paisagismo de Burle Marx. Então, o nosso país tem coisas, a gente aqui no Paraná, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem a Rota dos Tropeiros. Então, assim, são viagens interessantíssimas, com gastronomia maravilhosa. A Uhum. gente tem a Ilha dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu já fui. Eu tenho um comparativo, você falou em história pessoal, eu tenho uma também. Eu fui para Mendoza, na Argentina, e fui para o Vale dos Vinhedos, em São Bento, no Rio Grande do Sul. As duas viagens, eu não sei dizer qual foi melhor. E a minha grande surpresa foi ver a qualidade e tudo que a gente tem no Brasil. Precisamos sim valorizar a nossa arquitetura, a nossa história, né, a nossa gastronomia, o nosso vinho. Enfim, a gente tem muita coisa linda nesse país. E eu vejo, conversando com as pessoas, que pela impossibilidade de viajar para fora, questão de vacina, pandemia, as pessoas já estão viajando no Brasil. Isso é Uhum. maravilhoso, que continuem Aumentou descobrindo. muito. É. Bom, e aí, trazendo para a questão da arquitetura, do urbanismo, né, às vezes as pessoas pensam assim, o que tudo isso que a gente está conversando aqui tem a ver com arquitetura, tem a ver com o meu espaço, minha vida, o que a cultura tem a ver? Tudo, Tudo. porque a arquitetura é o espaço, a arquitetura é por onde nós construímos, o espaço é construído, né? E todo esse patrimônio é construído. E arquitetura, urbanismo, paisagismo, né, é o espaço onde nós construímos, onde nós vivemos. Né? Então, nós impactamos neste espaço. Né? E nós somos impactados por este espaço. Exato. Então, seja nós, né, profissionais da arquitetura, do urbanismo, do design, né, que fazemos, que projetamos, né, que construímos, ou seja, o usuário que utiliza esse espaço, tem total parte nessa cultura. Então, tudo isso que nós falamos, sejam os livros, sejam os filmes, as músicas, enfim, tudo isso que a gente falou, nós levamos em consideração nos projetos, nas obras, nas construções, tenho certeza disso. E quero deixar aqui a palavra agora para você, Lúcia, para fazer suas últimas considerações e já fazendo uma última pergunta. Se você tem aí em mente quais são as próximas tendências nos próximos tempos. Olha, eu quero só fazer um comentário do que você falou agora da arquitetura, né? Que as pessoas, qual é a ligação disso? Como você disse, vocês pensam e projetam um espaço que vai ser, a pessoa vai viver, ou a pessoa vai trabalhar, ou a pessoa vai passear, e muitas vezes ela não percebe todo o estudo que tem de arquitetura, história, paisagismo, design, as obras de artes que estão inseridas,
Aqueles prédios que têm as grandes esculturas na frente, às vezes a pessoa sente algo agradável, mas não sabe explicar o que, que é. Sim, foi tudo pensado. Então, a música ambiente no espaço, um teatro, ela tem que ter a acústica perfeita para aquela música acontecer, né? Então, tudo que a gente vive realmente é reflexo do espaço, do ambiente que foi pensado pelo arquiteto, pelo urbanista, pelo paisagista. É muito importante que os profissionais dessa área tenham muito conhecimento e muita cultura, no genérico, como nós falamos, né? Eu acho que a tendência é que as pessoas realmente enxerguem mais a importância disso tudo no dia a dia, na vida, e não percam tudo isso que nós vivemos na pandemia, por mais dificuldade que tenhamos tido, da cultura fazer parte da vida. Porque tudo que a gente tem conhecimento ajuda a qualquer coisa que a gente vai fazer. Qualquer lugar que você vai enxergar a construção de uma forma diferente, você vai enxergar a obra de arte de uma forma diferente, você vai ouvir uma música de uma forma diferente, você vai ver um filme e você vai olhar o cenário. Essa é a Praça Eufrásio Correia, onde essa é a nova instalação do Solar do Rosário. Agradeço vocês terem colocado o filme. Então, até aí vocês podem perceber o mobiliário antigo com uma arquitetura ultramoderna, com tudo isso, com o teto à mostra, né? com as calhas de ar-condicionado, tudo à mostra, a obra de arte junto com o móvel de antiguidade. Agora a gente sobe para o 8º andar, porque o Solar do Rosário está em 3 andares, o 6º, 7º, 8º. Então você vê o mobiliário antigo com obra de arte moderna, né, com uma ambientação clean. Isso tudo é projeto de um arquiteto que pensou toda essa integração de um novo espaço, trazendo a tradição do Solar do Rosário, que saiu do antigo no centro histórico, para 3 andares num prédio moderno. Como integrar tudo isso? Só foi possível graças a um arquiteto que teve uma visão com conhecimento, com estudo, e assim conseguiu integrar toda a arte, a antiguidade e a modernidade da construção. Então, o trabalho de vocês é importantíssimo e indispensável para o nosso bem-estar, para o nosso bem viver. Então, o que eu deixo é que enxerguem o mundo ao redor, enxerguem a importância de ter beleza, arte, a importância de cada cantinho da arquitetura, jardins maravilhosos, né? Paisagismo, arquitetura, enfim, tudo isso é fundamental para o nosso bem viver mesmo. Então, agradeço imensamente a sua participação, agradeço também aos nossos espectadores e aguardo vocês na nossa próxima edição. E não esqueçam, acessem lá as nossas redes sociais, @pós-arquitetura, pós-arquitetura.com também, e deixa lá as suas considerações no nosso e-mail, pós-arquitetura.com. Até mais. Obrigada.